Neste vídeo eu vou usar a teoria dos jogos para explicar o comportamento dos liberais na eleição presidencial brasileira de 2022. Bom, como todos nós sabemos, é quase certo que os liberais perderão a eleição presidencial do Brasil de 2022. Isso porque é quase certo que apenas um de dois possíveis candidatos será o vencedor e nenhum dos dois pode ser visto como um liberal. Um deles é o atual ocupante do Palácio do Planalto, que vai disputar a reeleição. E embora ele seja do partido chamado liberal, ele concorde com os liberais em economia. Ele tem esse Chicago Senior como ministro da Economia. Ele seja como eu falei, do Partido Liberal, que já foi o partido pelo qual o Afif, que realmente é um liberal, que disputou a eleição de 1989, que tinha até aquele slogan, dois patinhos na lagoa, vote Afif 22, que ele também tinha esse atual Chicago Senior como seu assessor de economia, tudo. Apesar de tudo isso, o atual ocupante do Planalto pode ser mais bem definido como um reacionário do que como um liberal. E o vencedor mais provável será o Lula, que obviamente também não é um liberal, ele é um trabalhista. E o candidato dos liberais agora foi definido que será Simone Tebet. Poderia ter sido João Dória, que desistiu, poderia ter sido Eduardo Leite, que desistiu. E só que é pouquíssimo provável que a Simone Tebet vai ganhar. Duvido até que quem apoie ela realmente acredite ela, que ela vai ganhar. Aí, por isso surge a pergunta: qual vai ser o poder dos liberais nesta eleição presidencial, mesmo sabendo que é quase certo que o candidato deles não vencerá? Bom, aí, como eu falei, isso pode ser analisado através da teoria dos jogos. E o que é a teoria dos jogos? Bom, a teoria dos jogos é aquela que estuda situações em que há interação entre agentes que tomam decisões estratégicas e o resultado da decisão estratégica de cada um dos agentes, da interação dessas decisões estratégicas, tem impacto para todos os agentes. E aí, muitas vezes a teoria dos jogos discute situações em que os agentes podem escolher optar por decisão estratégica de competição ou decisão estratégica de cooperação. Aí se houver se escolher, se todo mundo optar por competição, tem um resultado. Se alguns optarem por competição e outros por cooperação, tem outro resultado. Se todo mundo optar por cooperação, tem outro resultado. E a teoria dos jogos foi bastante popularizada, surgiu no final dos anos 40 e foi bastante popularizada com o filme Uma Mente Brilhante, que mostrou a biografia do John Nash. Esse filme foi vencedor do Oscar de 2002, que foi o ano em que esta pessoa aqui entrou na graduação em economia na Unicamp e também foi o ano em que o Lula foi eleito presidente do Brasil pela primeira vez. E aí o filme mostrou um pouco essa de forma até de forma bem didática essa é, como essa teoria dos jogos explica resultados de decisões em que há só, em que todo mundo tem uma decisão de competição e não cooperação. Aí foi a cena talvez uma das mais famosas do filme, lá dos homens na mesa de bilhar e a bonitona lá chegando. E aí, um dos casos clássicos de que a teoria dos jogos estuda de
interação entre decisões estratégicas, pode ser ou de competição ou de cooperação, é o dilema dos prisioneiros, que ocorre o seguinte: tem dois prisioneiros e aí eles vão ser interrogados separadamente, e um não vai saber o que o outro falou. Aí se um confessar e o outro negar, o que confessou é solto imediatamente e o que negou pega 3 anos de prisão. Aí, se os dois confessarem, os dois pegam 2 anos de prisão. E se os dois negarem, os dois pegam um ano de prisão. Aí é um caso que é o seguinte: em termos de ganho individual, independentemente do que o outro faça, é sempre melhor confessar. Mas os dois vão ter um ganho maior se os dois negarem, que aí se os dois negarem, cada um pega um ano de prisão e não 2 anos de prisão. Aí, na verdade, o dilema dos prisioneiros é apenas uma metáfora para várias situações em que é sempre ter um ganho individual maior o jogador que escolhe a decisão de competir, mas o ganho coletivo vai ser maior se todo mundo tiver a decisão de cooperar. E isso pode aí isso pode ser usado tanto para disputa entre oligopólios, tanto que obviamente surgiu na microeconomia. Isso começou sendo usado para analisar disputas entre oligopólios, mas isso foi aplicado até em discussão de geopolítica, como por exemplo decisões estratégicas de duas superpotências com armas nucleares. Bom, nesse ano de 2022 dá até medo de discutir essas coisas, porque vocês sabem, né? E também usado até para biologia, isso, para interação estratégica entre animal não humano. Bom, mas o jogo que pode ser usado para discutir o comportamento dos liberais na eleição presidencial de 2022 não é o dilema dos prisioneiros, e sim o jogo do ultimato. O jogo do ultimato é o seguinte: tem dois jogadores, o jogador A e o jogador B. Aí começa assim: a banca oferece $100 para o jogador A, e o jogador A o que tem que fazer assim, é propor como os $100 será repartido entre o jogador A e o jogador B. Aí o que cabe ao jogador B fazer é decidir se aceita ou não a divisão proposta por A. E aí, se o jogador B aceitar, essa divisão é feita. E se o B não aceitar, os $100 não são distribuídos, e aí os dois ficam com zero. Aí, à primeira vista, podemos pensar o seguinte: a decisão mais inteligente, se considerar que os dois jogadores são motivados pelo ganho individual, a solução mais inteligente de A seria propor a seguinte divisão: $99 para A e $1 para B. Por quê? Porque é o seguinte: o B ele vai ter duas opções: ou aceitar essa divisão proposta e ficar com $1, ou então recusar, e aí se recusar, os dois ficam com zero, ou seja, ele também fica com zero, ou seja, tem a opção de ficar com $1 ou ficar com zero. Aí ele escolhe ficar com 1, aí o A fica com 99. Mas é claro, assim, se o jogo for repetido várias vezes, é natural que a única proposta possível de ser feita pelo A é 50 para cada um, porque o B tem a opção de recusar, de retaliar essa divisão proposta tão egoísta do A, recusar e retaliar,
e aí isso forçar que na próxima vez o jogador A proponha nada diferente de 50-50. Mas muitas experiências empíricas desse jogo verificam que, mesmo quando esse jogo é jogado uma única vez, quando o A propõe uma divisão muito grande entre uma, é, uma divisão em que ele fica com uma parte muito grande e o B quase com nada, o B muitas vezes acaba preferindo retalhar mesmo e ficar com zero ao invés de ficar com quase nada, como uma forma de retalhar essa atitude. É, é muito egoísta do A, porque os jogadores não se movem apenas, porque foi visto assim por esses experimentos empíricos, que os jogadores não se movem apenas pelos ganhos individuais. Bom, agora o que isso pode ser feito para fazer a analogia com a eleição presidencial de 2022? Bom, sabemos que os liberais quase certamente não vencerão esta eleição, mas eles podem talvez eles podem decidir o vencedor do segundo turno através do uso dos meios de comunicação deles, que mobilizam aí entre 10 e 20% dos eleitores. Eles podem usar esse poder para decidir que o vencedor do segundo turno seja ou o Lula ou o atual ocupante do Palácio do Planalto que disputa a reeleição. Aí, com esse poder de não de ter seu candidato vencedor, mas sim de escolher o vencedor entre os dois que não pelo qual não tem simpatia, mas dá para escolher pelos dois, os liberais têm esse poder. Aí vamos imaginar o seguinte: é como se o Lula pode ser visto como o jogador A desse jogo do ultimato e os liberais podem ser vistos como o jogador B. O Lula pode escolher um plano de governo que agrade totalmente ou só sua base de esquerda, que aí seria quase como a opção de ficar quase com todos os $100 para ele e passar o mínimo possível para o B, como ficar $90 para ele e só 10 para o B. Ou então ele pode fazer um meio termo, um programa que agrada parcialmente a base dele de esquerda e parcialmente os liberais, que seria os 50-50. Aí os liberais têm a opção de ou aceitar essa divisão, ou seja, aceitar mobilizar os 10% de voto que eles mobilizam no segundo turno e fazer com que o Lula ganhe, ou então recusar e aí fazer com que o atual ocupante da cadeira seja reeleito, que é uma opção horrorosa para todo mundo, ou seja, que é como se fosse todo mundo ficar com zero. E claro, aí não seria uma opção péssima não só para o Lula e para os liberais, que são os jogadores, assim, mas para o povo brasileiro como um todo. E aí é o seguinte, até seria compreensível os liberais recusarem a divisão se, por exemplo, o Lula propusesse um programa que quase só agrade a sua base de esquerda, aí ficasse assim 99 para o Lula, que seria o jogador A, e 1 para os liberais, que são o jogador B. Mas o comportamento dos liberais que estamos vendo aí, tanto na mídia como nas redes sociais, alguns deles parecem que não aceitam, não querem aceitar nem a opção 50-50 que está sendo desenhada agora. Assim, o programa do Lula é um programa sim que é
mais para a esquerda, mas que não é só para a esquerda, tá bem nesse 50-50 e mesmo assim os, alguns liberais até parece que ameaçam apoiar a reeleição do atual presidente porque querem que a divisão seja talvez 30-70 ou até 20-80. Porque, por que eu estou falando que o programa do Lula não é só para a esquerda? Bom, porque assim, o programa do Lula promete revogar a emenda do teto, mas é um teto que não está sendo cumprido por ninguém e que não existe em nenhum dos outros 194 países do mundo e quer voltar atrás na contra-reforma trabalhista do Temer de 2017, que, ou seja, não está propondo nada assim fazer que tenha maior proteção aos trabalhadores do que tinha antes de 2017, que é simplesmente voltar a ter o mesmo grau de proteção dos trabalhadores que tinha antes de 2017 e que foi possível conciliar isso com alto nível de emprego entre 2007 e 2014. E também o programa do Lula fala claramente que não vai privatizar mais nada, mas assim, está propondo apenas paralisar as privatizações e não reestatizar empresas que já foram privatizadas. Ou seja, o Lula não quer não está propondo que o Brasil seja mais socialista do que foi em algum do que foi, não tá propondo que o Brasil seja mais socialista ou estatizante do que era antes do Temer. Está simplesmente propondo reverter as contra-reformas ultraliberalizantes do Temer e parece que para alguns liberais, mesmo dizendo que não gostam do atual ocupante do Planalto, parece que para alguns liberais mesmo assim, reverter o que foi feito pelo Temer é inaceitável e que aí eles podem até acabar ficando no segundo turno, ficando do lado da reeleição do atual ocupante do Planalto. Espero que eu tenha explicado de forma didática. E aí, quem gostou do vídeo, eu gostaria que desse um like, porque ajuda até a divulgar melhor.